para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lendo esse clássico da literatura mundial, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Se você já gostou do assunto, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se estiver passando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. Escrito em 1813, esse livro aqui é considerado a obra-prima da Jane Austen. Eu comecei a conhecer um pouquinho dessa autora no ano passado, no final do ano passado, quando eu li Lady Susan, que é um livro menor que ela escreveu, e eu gostei da escrita daquele livro, eu gostei da escrita da Jane Austen, que é uma escrita um pouco mais, vamos dizer assim, abusada para a época, né? E Orgulho e Preconceito só aumentou esse meu respeito por essa autora aqui, porque é um livro muito cativante, é um livro que tem pitadas de humor, tem pitadas de seriedade, ela tempera muito bem a escrita, a forma com que ela quer passar a mensagem nesse livro. A gente, falando aqui um pouco, né, usando a palavra aqui do tema do livro, né, a gente tem às vezes algumas pessoas, né, eu já tive preconceito mesmo de se ler um livro clássico, ainda mais um livro escrito em 1813, por exemplo, comecinho, né, do século XIX. Então a gente tem talvez um pouco de receio de ler uma obra assim, mas olha, eu posso falar que a escrita da Jane Austen é fantástica, é muito gostoso de se ler, então vale muito a pena se você não tem costume de ler clássicos, ou se gosta de ler clássicos, mas ainda não se aventurou a ler Jane Austen. Se quiser começar por esse aqui, você vai se apaixonar de cara por essa escritora. Não é à toa que Orgulho e Preconceito é considerada a obra-prima dessa autora. Ele traz uma reflexão sobre o pensamento, sobre a posição das pessoas da aristocracia da Inglaterra naquela época, no início do século XIX. Ele fala muito sobre o que era levado em conta num relacionamento, se o amor era levado em conta, a liberdade de escolha ou não com quem as pessoas se casariam naquela época. Então ele fala muito sobre essas questões de uma forma assim que faz com que você, principalmente quem estivesse lendo naquela época, né, refletisse um pouco mais sobre esse assunto. Não é à toa que Orgulho e Preconceito é considerado a obra-prima dessa autora. Ele faz uma reflexão muito grande sobre o comportamento da sociedade aristocrática do início do século XIX, fala sobre felicidade, fala sobre o desejo pessoal sendo colocado acima das convenções sociais. Falando um pouco da história do enredo, a gente tem aqui como protagonista Elizabeth Bennet, que é a filha, uma das 5 filhas de uma família da aristocracia inglesa, da família Bennet. Ela não é considerada a filha mais bonita dessa família, mas ela é destacada pela sua interpretação de vida, a forma com que ela interpreta as pessoas que estão à volta dela. Ela pode ser considerada até uma precursora do feminismo. Um romance de época, por exemplo, ela está muito longe de ser considerada a mulher ideal, por exemplo. Elizabeth Bennet era considerada até muito à frente do seu tempo. Ela era irônica, ela tinha sarcasmo, ela era inteligente, ela era segura de si. Então isso às vezes incomodava um pouco as pessoas que estavam à sua volta. Então essas são algumas das características que chamam muita atenção para essa personagem. Ela literalmente não se importava de ficar solteira, ficar para titia, por exemplo, como a gente fala hoje em dia, se ela não encontrasse a pessoa ideal para ela se casar. Então a base da vida dela, o conceito de vida dela era um pouco diferente do que era para a época, porque naquela época as mulheres tinham o sonho, o desejo, e mais do que isso, era uma situação quase que de garantia de vida, um casamento. A busca para as mulheres daquela época era por um casamento ideal que desse segurança na vida delas futuramente. Principalmente, obviamente, tanto para os homens quanto para as mulheres, eles procuravam sempre um casamento que falasse mais alto o dinheiro em vez do amor, porque tudo isso era uma garantia, mas principalmente para a mulher, um casamento era uma garantia de vida. E essa situação é muito bem retratada aqui nesse livro, porque, como um exemplo aqui da história, a Elizabeth, ela é uma das 5 filhas dessa família Bennet, e o pai, quando falecesse, ele não passaria a casa, os bens dele, para a mulher e nem para as filhas, por serem todas mulheres. Então elas ficariam à míngua,
futuramente. Tudo os bens que ele tem, que ele tinha na história, passaria para um herdeiro próximo masculino, ou seja, nesse caso aqui, um sobrinho dele. Então, imagina o desespero da mãe, da senhora Bennet, em casar todas as filhas, bem casadas. Isso é muito importante, não é só o fato do casamento, minha filha casou, não. Ela teria que se casar, mas ser bem casada financeiramente. Resumindo, casamento era igual a dinheiro, e no mundo que é regido muito mais pelo dinheiro, sobrava-se muito pouco espaço para o amor. A principal forma de diversão e de contato social para a aristocracia daquela época eram os bailes, os jantares que a sociedade fazia para conhecerem, se confraternizarem, né? Então, era uma oportunidade onde as moças, os homens também, claro, mas sem dúvida, aqui é muito enfatizado as moças, de se apresentarem aos jovens afortunados da época, dançarem com eles, conversarem com eles. Então, era um dos meios ali que é bem destacado aqui no livro, de como as mulheres faziam para conhecer os seus futuros pretendentes. Claro que o livro destaca Elizabeth entre as 5 filhas da família Bennet, mas ele também fala um pouco das outras filhas, principalmente da irmã mais velha da Elizabeth, a Jane. A Jane é retratada como a mais bonita de todas as filhas, muito simpática, ela tem uma característica de sempre ver o lado bom das pessoas, o lado bom das situações. E, num determinado momento da história, se muda para uma mansão ali próximo da família Bennet, um jovem com as suas irmãs, mas esse jovem era muito rico. Então, você imagina o desespero da mãe da senhora Bennet em apresentar as filhas, principalmente a Jane, que é a filha mais velha, né? Vamos casar as filhas, vamos começar da mais velha para a mais nova. Então, chega a ser engraçado, às vezes, algumas situações desesperadoras da senhora Bennet ali para forçar aquela situação de mostrar as filhas para esse rapaz, né? Enfim, ela força o marido, fala, não, você tem que ir conhecer, se apresentar para esse nosso vizinho novo, para que a gente possa colocar as meninas na casa dele. Era meio constrangedor até. O pai não gostava muito disso, dessas histórias da esposa dele, lá da mãe da senhora Bennet, né? Enfim. Por fim, acabam se conhecendo as famílias e a Jane acaba se interessando muito pelo rapaz, pelo jovem rico que se mudou ali para a mansão ao lado. Então, ela vai até a casa dele, eu não vou entrar nos detalhes do que acontece assim, mas por cima Elizabeth vai com ela e elas acabam conhecendo esse jovem, conhecendo as irmãs e também acabam conhecendo um amigo dele, que é o Sr. Darcy, que é um amigo ali que está ali junto com a família, mas ele não é um rapaz de muitas amizades, ele está sempre ali carrancudo, com a sua cara fechada, e ele passa uma sensação de que ele é uma pessoa ruim até. Então, a Elizabeth, que tem essa característica de analisar tudo o que está à sua volta, principalmente interpretar as pessoas, ela já fica com uma má impressão desse Sr. Darcy. E eu nem preciso falar para vocês que é óbvio que o grande lance, o grande romance dessa história vai ser a situação, esse encontro entre a Elizabeth e o Sr. Darcy. Então, acontecem muitas coisas, muitas reviravoltas, muitas situações que você fica com raiva dele, às vezes você acha injusto o que ele faz, injusto o que ela faz. É uma trama assim muito bem bolada, muito legal. Então, mas que faz assim, como eu já disse, assim, Jane Eyre, eu suspirei nesse livro também. É impossível você ler um romance desse aqui e não ficar torcendo ali pelo casal, um casal até improvável de ser, né? Enfim, maravilhoso livro, eu amei esse livro. Nesse livro, muitos aspectos diferentes são abordados aqui. Orgulho encontra preconceito, ascendência social encontra desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. E como eu falei no começo desse vídeo, é um livro muito bem temperado,
de coisas sérias, de assuntos sérios e também de pitadas irônicas e divertidas. E eu convido você a ler Orgulho e Preconceito. Se você já leu, deixa nos comentários o que você achou desse livro. É legal a gente trocar ideia. Se você chegou até aqui, eu acredito que você gostou dessa resenha, então deixa seu like também. Se inscreve no canal se não for inscrito e a gente se vê numa próxima. Até mais!